Alô! Então, o vídeo de hoje é sobre um imóvel que eu vendi com 60% de valorização. Pois é, ouviram bem, 60% de valorização. O meu nome é Rita Miranda, sou homestager profissional há mais de 13 anos e já fiz mais de 350 imóveis em Portugal. Dou formação de homestaging e já dei formação a mais de 10 mil alunos. Mas hoje o vídeo é apenas e só sobre aquele imóvel em que eu ajudei a vender por 60% do valor a mais. Ora, muito bem, estávamos em 2013 e nós tínhamos uma consultora imobiliária que trabalhava connosco que me disse: Rita, preciso da tua ajuda. Tenho aqui um problema em mãos. Tenho aqui um imóvel que eu sei que tem capacidade para ser considerado um imóvel de luxo. Estávamos a falar há mais de 12 anos atrás, mas na verdade, quando nós visitamos, não é isso que sentimos. Então eu preciso da tua ajuda, por favor, ajuda. Eu fui fazer essa visita e quando entrei no imóvel eu percebi exatamente o que se passava de mal. Porquê? O imóvel, primeiro, não tinha homestaging, não estava encenado e as pessoas sentiam aquela amargura de sentir um imóvel desarrumado, com caixas por todo lado. Depois a seguir percebi que o imóvel estava muito sujo, não estava a ser limpo há muitos meses. E depois percebi que, para além daquele imóvel principal, que tinha um projeto de arquitetura, que tinha sido um prémio e tudo, ainda havia uma adega e ainda havia uma casa de caseiro. E essa adega estava em umas situações que eu nem vos vou dizer. Não estava em boas condições, vamos dizer assim. Estava muito suja. E a casa do caseiro estava a servir assim apenas e só para guardar umas coisas. Portanto, nem sequer estava a ser utilizada como casa. E eu disse-lhe: Fátima, o nome dela é Fátima, eu estou disposta a trabalhar este imóvel contigo, mas tenho aqui algumas condições. E ela disse: então, mas quais são essas condições? E eu disse: primeiro, para fazer o homestaging, eu quero garantir que vem uma equipa de desratização e desbaratização para trabalhar para toda a quinta. Porquê? Porque a passear pela quinta e pelas duas casas havia animaizinhos assim pequenininhos, outros maiorzinhos, enfim. E eu disse: esta é a minha condição. Okay? A seguir, condição número 2. Eu quero que seja feita uma limpeza a fundo de todos os espaços da casa principal, da adega e da casa do caseiro. E a seguir, eu quero que a casa do caseiro tenha um chão novo e uma pintura nova. Foi só isto. Não precisei mais do que isto. E a pintura também da adega, como é óbvio. E ela disse: muito bem, isso envolve custos, vou ter que falar com os proprietários. E então o que ela fez foi, organizou uma reunião entre mim e os proprietários para eu poder explicar exatamente o que se passava. Eu mostrei as fotografias aos proprietários para eles perceberem o choque que as pessoas tinham quando faziam aquela visita. Mostrei fotografias de antes e depois de trabalhos meus e expliquei exatamente o que era necessário explicar para que ela entendesse que era uma mais-valia fazer o homestaging. E expliquei-lhe que, em vez de um determinado valor, poderíamos pôr um imóvel por um valor bem mais acima. E aí foi quando eu ganhei os proprietários para o meu lado. E na altura estávamos a falar em 2013, portanto estávamos a falar de um imóvel que ia para o mercado por 250 mil euros. Na altura era um valor até bastante em cima, não era um imóvel em Lisboa, era um imóvel em Arruda dos Vinhos, portanto já estávamos a falar de um mercado mais alto na altura. E quando eu expliquei que com aquelas desvalorizações todas o imóvel não ia conseguir ser vendido por mais de 200 e mesmo assim ia ser uma boa venda. Porque eu expliquei aos proprietários tudo aquilo que a consultora imobiliária também lhes estava a dizer há tanto tempo, que assim era difícil, que iam ter que baixar muito o valor e eles não queriam perder dinheiro com aquela venda. Então, muito bem, fizeram um investimento. Já vos vou explicar qual foi o investimento e depois o imóvel foi colocado à venda. E quando foi colocado à venda, ele não foi colocado à venda por 200, mas sim por 320 mil euros. E aqui é que está o busilis da questão. Quando o imóvel muitas vezes está há muito tempo no mercado, as pessoas dizem: ele está há muito tempo no mercado, ele não está no valor certo. Mas não é isso. Ele pode não estar a ser encenado e, neste caso, ter um marketing certo para fazer com que ele seja bem publicitado, bem visitado e bem valorizado por quem o visita. Então, nessa altura, fizemos todas estas coisas. Fizemos a equipa de desratização, fizemos uma equipa de desbaratização, fizemos uma equipa de limpeza de segunda a sábado, 2 pessoas a limpar desde as 8 da manhã às 8 da noite.
toda a quinta, não só por dentro, mas os espaços exteriores também, por fora. Tivemos uma equipa a fazer a limpeza e a fazer também a pintura da adega. Fizemos o chão novo e a pintura da casa do caseiro. E de repente, com todo este investimento, já lá vão uns bons anos atrás, como vocês imaginam, o investimento total foram 12.000 euros. Apenas e só, com tudo, com todas estas equipas a trabalhar e também com o meu homestaging. Porquê? Porque eu aproveitei muitas coisas que estavam na casa principal para conseguir diminuir ao máximo todos os custos que eram necessários serem feitos. E na verdade aquele imóvel foi vendido por 320.000 euros. 60% a mais do valor. Ora, 60% a mais do valor, como vocês imaginam, é muito a mais. Claro que a consultora imobiliária ficou felicíssima e claro que os proprietários também ficaram felicíssimos. E ainda tive um bónus. Daquele mesmo projeto, os novos proprietários contrataram-me como decoradora de interiores para aquele imóvel. Aqui é muito importante entender que o homestaging não é decoração. São coisas completamente à parte. São coisas diferenciadas. O meu trabalho como decoradora de interiores é Quando faço o meu trabalho como homestager, eu tenho outro tipo de pensamento. Qual é o tipo de pensamento que eu tenho como homestager? Poupar ao máximo. Pensar que com pouco eu consigo fazer muito. Pensar que eu tenho que agradar quem vem visitar o imóvel. Não é visitar quem é o dono do imóvel, é visitar quem vem visitar o imóvel para que ele tenha vontade de fazer uma compra. O que eu faço nos meus homestages, muitas vezes as pessoas dizem: tu encantas casas. Sim, eu encanto as casas. Porquê? Porque eu pego na casa, dou-lhe muito amor, muito carinho, dou-lhe aqui umas magiazinhas de um lado esquerdo, do lado direito, mas utilizo sempre as técnicas que eu aprendi e que eu sei que funcionam. Ora, quando nós trabalhamos no homestaging há tantos anos, nós conseguimos perceber exatamente, é quase como se aquela casa falasse comigo. E ela me dissesse: eu preciso disto, eu preciso daquilo. Então, tudo aquilo que eu vou aconselhar ser feito será sempre com o pensamento de ter retorno de investimento. Eu não posso dizer a um proprietário: vamos investir apenas e só porque eu não gosto de um chão, ou porque eu não gosto de uma cor de uma parede, ou porque eu não gosto de alguma coisa. Não, eu tenho que pensar: como é que eu vou fazer com que isto funcione a meu favor? Como é que eu vou fazer com que as pessoas, quando entrarem naquele imóvel, se imaginem, olha, a viver aqui deliciadas por passar esta experiência? Por isso é que é tão importante entender que o homestaging e a decoração de interiores são coisas completamente diferentes. Na decoração de interiores, eu vou agradar quem lá mora, os proprietários. Vou saber o gosto, vou saber aquilo que querem viver, qual é que é o agregado familiar, estas coisas todas. Quando eu estou a fazer o homestaging, não. Quando eu estou a fazer o homestaging, eu estou a pensar: ok, quem é que vem entrar aquela porta? O que é que procura? Quem é o público que procura uma casa aqui? Porquê é que procura? Quais são as condições? O que é que querem viver? Qual é o ambiente que querem viver? Muitas vezes as pessoas acham que o homestaging é sempre igual. É sempre contemporâneo, é sempre moderno, e muitas vezes as pessoas até dizem coisas que não são verdade. O homestaging tem tendências. Não, não tem tendências. Porquê que não tem tendências? Porque tem a ver com o imóvel em si. Então eu tenho que respeitar aquele imóvel, eu tenho que respeitar aquele gosto, eu tenho que respeitar todas as coisas que eu sei que vão funcionar para aquele imóvel. Ora, se um imóvel é rústico, como era este caso, eu tenho que respeitar essa parte mais rústica do imóvel. Então todo o homestaging vai ser mais rústico. Claro que se for um imóvel mais contemporâneo, com umas linhas direitas, então eu vou trabalhá-lo de uma forma completamente diferente. Então, o homestager profissional, e neste caso aquilo que eu faço nos meus imóveis, é eu vou-me ligar à casa, eu vou entender o público que vem comprar, que vem fazer a proposta, o que é que ele quer sentir, o que é que ele quer sentir de todos aqueles pontos, e vou fazer com que o homestaging não seja um custo para o atual proprietário, mas sim um investimento que lhe vai render mais dinheiro no final das contas. Por isso é que é tão importante olhar para o homestaging como uma estratégia de marketing interno do imóvel, marketing do produto. O que eu faço é pego naquele imóvel, pego naquela casa, vou transformá-la para fazer com que as pessoas no final da visita digam assim: eu quero morar aqui, eu quero comprar esta casa, eu quero viver estes momentos com a minha família aqui. E é isso que eu faço em todos os imóveis. Por isso é que eu tenho tanto cuidado em fazer as visitas, a perceber qual é que é a vista da sala, qual é que é a vista do quarto, qual é que é a vista da cozinha. Todos estes pormenores são extremamente importantes para fazer que no momento da visita a pessoa se sinta ligada ao imóvel e diga assim: ok, eu estou pronta, eu quero comprar, eu quero fazer uma proposta. Por isso é que os meus imóveis são vendidos tão rapidamente. Por isso é que nós temos uma taxa de sucesso tão grande. 89,9% dos nossos imóveis são vendidos nos primeiros 3 meses.
de mercado. Mesmo com o mercado como está neste momento, mesmo com o mercado com uma taxa de 5 a 6 meses médio, os meus imóveis são vendidos em 3 meses. É muito importante olhar para isto e perceber que é um investimento que fazem para ter um retorno, não só um retorno de tempo, como um retorno de investimento. Portanto, beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo.